Fala galera, bem-vindo de volta ao canal do Thiago Prego para mais um vídeo sobre internet das coisas. E dando continuidade ao nosso último vídeo, aqui agora entrando nos pormenores de como usar o ESP8266 junto com o sensor de temperatura DS18B20 para fazer a leitura de temperatura do ambiente e enviar isso para um servidor MQTT para a gente conseguir construir aquela dashboard, tá bom? Então, vamos comigo. Para a gente entender esse passo a passo, a primeira coisa que a gente precisa saber fazer com o ESP8266 é conectar a uma rede Wi-Fi. E para isso a gente precisa da biblioteca ESP8266 Wi-Fi e a gente precisa saber a SSID, o identificador da rede, o nome da rede, e a senha da rede. Então, no código, esse include para colocar a biblioteca, e aqui são as constantes criadas para saber. No caso aqui eu botei uma rede fictícia, não é a rede que eu estou usando, mas é para não ficar na internet, né? Então aqui, entre aspas duplas, você precisa botar a SSID, o nome da rede, exatamente do jeito que ela aparece, por exemplo, no Wi-Fi do seu celular. E a senha, exatamente a senha que você coloca. Então, ao fazer isso daqui, você vai só criar a constante para fazer essa conexão. E justamente para conectar ao Wi-Fi, eu sei que vai ficar um vai e volta de código, mas não tem problema. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você baixar esse código se você quiser. Então, tá aqui o pedaço que vai fazer justamente uma função para fazer essa conexão com o SSID, e se ele conseguir fazer a conexão, então aqui tá imprimindo no monitor serial essa tentativa de conectar o SSID, o tipo de conexão, que é esse Wi-Fi STA, colocando SSID e a senha, e caso não consiga conectar, ele vai esperar 500 milissegundos e vai botar um pontinho e vai tentar de novo. E vai tentar de novo. E vai tentar de novo até conseguir. Conseguiu conectar, vem essa sequência. Pula a linha, diz Wi-Fi Connected, IP Address e coloca qual é o IP que conseguiu conectar, até porque conectando pelo Wi-Fi, provavelmente, certamente você está usando o DHCP, então é o IP variável e às vezes você quer saber esse IP. Então isso é mais para depuração. É só se você abrir aqui o serial monitor e vai mostrar o IP, tá? que realmente foi conectado. Beleza? Então agora o segundo passo para a gente fazer essa conexão, para a gente fazer de fato esse envio de informação, antes a gente precisa conectar o servidor MQTT. Lembrando que para a gente fazer aqueles gráficos super bonitos do vídeo passado, a gente precisa enviar a informação do sensor para um servidor MQTT e o OpenHub precisa acessar esse servidor MQTT. E no vídeo de hoje não vai ter essa parte do OpenHub, mas como enviar informação para o servidor MQTT. E para isso a gente precisa da biblioteca PubSubClient, e no exemplo a gente vai configurar para usar o servidor público HiveMQ, tá? Então ele é público, ele é grátis, mas também ele não tem nenhum tipo de segurança. Se alguém souber exatamente o seu tópico, a pessoa tem acesso a esse tópico, tá? Mas é pouco provável de alguém saber, a menos que você divulgue. Eu, no exemplo que eu mostrei no vídeo passado, estou enviando essa informação para um servidor MQTT local, numa instância desse servidor Mosquito, que ele também é gratuito, e está instalado numa máquina virtual. Na mesma máquina virtual está instalado o servidor OpenHub. Tá? Então, está aqui o include da biblioteca PubSubClient, e se você não tem ela conectada, você vem aqui em Tools, vem em Manage Libraries, se você tiver em português é gerenciar bibliotecas, vai abrir o prompt para você digitar
o nome da biblioteca. Então você vem aqui e ele sempre atualiza, né, as bibliotecas, por isso que demora um pouquinho, tem que ter uma paciênciazinha. Então você escreve aqui, ó, pub sub. Ao fazer isso, ele já vai ativar o filtro e você vai ver, ó, que aqui está instalada MQTT aqui está instalada, ó, pub sub client, e eu estou na versão 2.8.0, é a mais recente. Então é só você colocar aqui install. Se ele perguntar, é para instalar só o pub sub client ou todas as bibliotecas necessárias, você bota instalar tudo, senão não vai funcionar. Tá bom? Então depois que instalar, você pode dar um include no pub sub client, e aí, por exemplo, depois que você instala uma biblioteca desse jeito, você pode vir aqui em File Examples, e aí, por exemplo, tem vários exemplos do ESP8266, quando você instala a biblioteca dele. Na biblioteca pub sub client, então tem vários exemplos, ó, MQTT Alt, Basic, e eu me baseei nesse MQTT ESP8266. Tá bom? Então agora vem como é que a gente configura isso. Então tá aqui, ó. Precisa criar o objeto pub sub client e o nome é ESP client. Aqui tudo tem a ver com MQTT. Preciso definir algumas coisas, um intervalo de tempo para enviar a informação, qual é o caminho para o servidor. Então, isso aqui é o servidor público do MQTT. A porta, que por padrão é 1883, mas se você entrar aqui na internet, exatamente nesse link, ele vai dizer exatamente essa informação. Aqui definindo o tópico para onde a gente vai enviar a informação, se é uma mensagem retained ou não, e a gente não quer mensagem retained, e aqui a mensagem que a gente vai preparar para enviar, tá? Então, vou explicar um pouquinho mais sobre o que significa esse tópico aqui, mais à frente um pouquinho. Então, o próximo passo é fazer a leitura do sensor, porque se ele estiver conectado ao servidor Mosquito, a gente pode fazer a leitura e enviar. E o teste de conexão está aqui, ó, nessa parte Reconnect. Esse Reconnect é do MQTT. Então, ó, se ele conseguiu conectar no Wi-Fi, ele vai tentar conectar no servidor MQTT. Então tá aqui, ó. Se não tiver já conectado, ele vai tentar conectar. Para conectar em qualquer servidor MQTT, ele precisa de um client ID, e aqui ele vai criar um client aleatório. Então, se conseguiu conectar, ele avisa connected e vai publicar o que foi lido. Se não conseguir, ele vai dizer que não conseguiu e um código de erro, e vai ficar tentando a cada 5.000 milissegundos ou 5 segundos. Tá? Então, agora sim, para fazer a leitura do sensor, a gente vai precisar de duas bibliotecas, OneWire e Dallas Temperature, e é daquele mesmo jeito. Tools, Manage Libraries ou gerenciar bibliotecas, você vai escrever OneWire, vai baixar, Dallas Temperature, vai baixar. Então, ó, vou mostrar aqui para você exatamente como está aparecendo para mim essas duas bibliotecas. Então, e toda vez que carrega, ele tenta baixar tudo de novo. Então, é enjoadinho mesmo. Mas ele garante que você está sempre com a versão mais atual das bibliotecas. Então, ó, OneWire. Não precisa nem apertar Enter, só esperar um pouquinho que ele já vem com filtro. Então, ó, aqui eu instalei essa daqui, ó, OneWire Bipole. Não sei falar esse nome, eu estou na versão 2.3.5, mas é só botar a mais atual, que tá vendo, a minha nem é a mais atual. Então, se eu quiser, é só apertar o update, mas eu não vou, senão vai demorar mais. E a outra é
Então tá aqui, ó, Dallas Temperature, eu estou com a versão 3.9.0, que é a mais atual. Então, ao instalar isso aqui, ele vai pedir, você quer que instale todas as outras necessárias? Tem que botar sim, senão não vai funcionar. Tá bom? Então, como é que a gente faz essa leitura do DS18B20? A gente precisa criar um bus one wire e o fio de conexão com o sensor está na porta digital D4. No Arduino Uno, por exemplo, você só colocaria aqui o número 4, mas no ESP8266, no ESP32, você precisa botar a letrinha D maiúsculo antes, porque a porta digital D4 não é a porta 4. Ela tem um mapeamento um pouco diferente. Então, depois de criar isso, você cria um sensor da classe Dallas Temperature e passa o conteúdo aqui de bus. Então tem que botar aqui o E comercial. Beleza? Isso aqui é um comentário que serve para nada. Então, vou até tirar aqui do código. E como é que então a gente faz essa leitura agora para ser enviada? A parte da leitura está aqui dentro, ó, da função Publish Properties, que aqui no outro exemplo tinha temperatura e luz, e nesse só tem temperatura. Então, ó, você criou aquele sensor e agora ele é um método, Request Temperatures. E aí ele faz essa aquisição, e depois que você faz essa aquisição, eu preciso pegar. Então, ó, get temp cbc by index 0. Então ele vai pegar ali, dessa forma, o valor da temperatura, e eu já estou botando isso aqui nessa variável, que é uma string mqtt message, porque eu vou preparar ela para enviar usando esse método client.publish. E então esse é o último passo, que é justamente publicar ao fazer a leitura. Então, para a gente entender esse tópico, esse primeiro tópico aqui, Thiago _ prego, é o tópico raiz. Ele representa, do nosso nível de abstração máximo, é só para dizer que é relacionado a mim, só para eu conseguir achar no servidor Hive MQ, por exemplo. Então é um nível de abstração, vamos dizer assim, mega abstrato, né? Não significa nada a não ser realmente o identificador. E como eu estou pegando a temperatura de uma sala, e nesse nosso exemplo só existe uma sala, é só para a gente, quando for para o OpenHub, o OpenHub ele conecta coisas ao OpenHub e conecta itens às coisas através de canais. O canal que conecta o item temperatura à coisa à sala é justamente esse tópico, Thiago _ prego /sala /temperatura, através de uma ponte. A ponte conecta o OpenHub às coisas, e a ponte é a conexão via protocolo MQTT ao servidor Hive MQ. Isso vai fazer mais sentido no próximo vídeo, quando a gente fizer a segunda parte, que é uma vez que já está publicando lá no Hive MQ, como é que a gente pega isso do OpenHub, tá bom? Então, só para já adequar as linguagens, para ficar com isso na cabeça. Sala é uma coisa e temperatura é um item que é conectado a essa coisa. Como é que a gente então faz essa aquisição? Então, a aquisição do valor a gente já fez, mas a gente tem que preparar uma mensagem. Então, ó, client.publish, precisa botar qual é o tópico. Então, é aquele tópico Thiago prego /sala /temperatura. Precisa colocar exatamente desse jeito, porque apesar de mqtt message.cstr seja uma string pura em linguagem C, ela precisa ser enviada com o formato uint8 _t, tá? Que senão ele não vai reconhecer na hora que chegar lá no servidor MQTT. A gente precisa dizer o tamanho da mensagem, e a última coisa qual é o tipo de mensagem, se ela é retained ou não, e no nosso caso é não retained. Tá bom? Então isso faz parte. Lembra, se conseguiu conectar ao servidor MQTT, chama
essa função publish properties. E como é que fica então? Ó, setup. No setup, a gente define, aqui não tem LED, né? Então vamos tirar LED. Esse LED a gente quer deixar, porque quando envia a informação, ele acende o LED. Isso é para eu saber aqui localmente se está acendendo. Então deixa ele acendendo. Serial.begin. É só para fazer a conversa com o serial monitor na taxa de 115.200. Chama lá o setup Wi-Fi, que a gente viu no início do vídeo. Chama o client server. Então passa qual é o servidor MQTT e qual é a porta. Então é aquele servidor do HiveMQ que é público na porta 1883. E aqui inicializa o sensor digital DS18B20. Tá? E o loop infinito se não conseguir conectar o cliente, reconecta. E está conectado, continua no loop do cliente, que o loop do cliente ele vai fazer as coisas padrão, mas o que a gente precisar fazer. Beleza? Que a gente definiu no client loop de ficar publicando as propriedades. Beleza? Então, além disso, para que a gente publique, não só quando reconnect, tá vendo? Então esse client loop ele faz coisas referentes ao loop do MQTT e vai enviar uma mensagem, lembra que a gente configurou aqui 1000 milissegundos vezes 60 dá 60 segundos, 1 minuto. Então uma leitura por minuto. Então a cada minuto, então ele vai fazer essa comparação aqui. Se passar de 1 minuto, ou seja, 1 minuto mais uma melequinha do tempo, ele atualiza esse last message, que é um contador de tempo, e publica de novo. Publica de novo, só que ele volta, se por algum motivo cair a conexão, ele reconecta, e quando ele reconecta, ele já manda uma mensagem. Do sensor de leitura de temperatura, esse sensor aqui, o fio preto é o fio que é ligado ao GND, o fio vermelho é ligado à alimentação e o fio amarelo ligado aos dados, tá bom? E a alimentação é 3,3 volts. Para a gente ver funcionando, entrei no WebSocket Client do HiveMQ. Então a gente precisa agora se inscrever no tópico, que não é aqui, é aqui, Então vamos colocar exatamente daquele jeito: Thiago, prego, /sala, temperatura. Quality of Service é 0, subscribe. Então ele manda uma mensagem por minuto. Vamos ver se está conseguindo se conectar. Ele não vai conseguir se conectar, por quê? Porque ele não conhece essa rede, minha rede e password. Então tá vendo, as bolinhas aqui conectando. Então vou tirar. Atualizei o SSID e a senha para o Wi-Fi agora que eu estou. Então vamos ver se agora está conectado. Ele fez uma leitura maluca lá na hora que eu coloquei, mas agora a sala que está aqui na temperatura é 24 graus mesmo. Então a gente percebe que é simples desse jeito. Manda essa mensagem para o servidor MQTT utilizando esse código daqui e você pode ver de qualquer lugar justamente esse tópico. Então eu vou deixar lendo isso daqui e você pode inclusive da sua casa testar se se você consegue acessar a temperatura daqui onde eu estou medindo ou não. Como é que você vai fazer isso? Você pode ver aqui, Então você vem nesse endereço que eu vou deixar na descrição. O que você faz? Connect, é só clicar Connect. Se por alguma coisa não conectar, aperta de novo. Add New Topic Subscription. Então você vai apagar tudo que está aqui e vai botar daquele jeito, Thiago, prego,
sala/temperatura. Tem que ser exatamente assim, QoS 0. Você pode escolher a cor que você quiser aqui, eu vou deixar nessa aqui, apareceu mesmo, subscribe, e ele vai ficar esperando chegar a próxima mensagem. Do jeito que eu estou mandando aqui, é uma vez por minuto. Então, não tem jeito. Tem que esperar esse 1 minuto passar. Por quê? Porque eu botei que a mensagem ela não é retained. Então, quando essa mensagem ela é enviada para o servidor, depois de um tempo, ela some do servidor. Precisa enviar de novo. E se ninguém subscrever nela, perdeu essa mensagem. Tá bom? Então, ó, a gente está vendo aqui, ó, 19h41, assim que virar 19h42, mandou a temperatura. Fica ligado aí para o próximo vídeo que vai ensinar como é que conecta isso tudo aqui. Então, como é que pelo OpenHAB conecta a justamente esse tópico que no final das contas vai ser vai virar aquele gráfico que a gente viu no outro vídeo. Bom, então, ó, um grande abraço. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo, coloca um comentário aí se você ficou com alguma dúvida, que isso vai me ajudar nos próximos vídeos. Grande abraço e que Deus te abençoe muito.